Boas pessoal, sejam bem-vindos a este vídeo onde vos vou falar da história de um sítio que basicamente todos conhecemos, eu conheço, vocês conhecem, não há turista algum que não vá a Lisboa e que não queira ir lá tirar uma foto. Estou-vos a falar da Praça do Comércio, ou do Terreiro do Paço, mas afinal o que é que se diz? É Terreiro do Paço ou Praça do Comércio? Vamos recuar até 1500, século XVI, reinado de Dom Manuel I. Portugal, nesta altura, era um país rico, poderoso. Tínhamos acabado de descobrir o caminho marítimo para a Índia. E em 1500, Pedro Álvares Cabral finalmente chega ao Brasil. Ou seja, Portugal, naquela altura, era um reino com uma riqueza imensa e tínhamos um grande volume de comércio graças a essas descobertas. A história do Terreiro do Paço começa com Dom Manuel I e ele vivia cá em cima, no São Jorge, no Castelo de São Jorge, não é no teatro, é no Castelo de São Jorge, naquilo que se chamava o Paço da Alcáçova. E com isto, ele disse assim, ok, peraí, para tudo. Então eu, rei de Portugal, dono de uma riqueza imensa, rei de um país que faz comércio com meio mundo, vivo longe de onde tudo se passa. Eu vou mudar-me, disse ele. E basicamente mudou-se. Ora, o rei Dom Manuel sai, vem cá para baixo, junto ao rio, e manda construir um torreão. Um torreão é basicamente uma torre de forma quadrada, com aspecto militar, mas ao mesmo tempo também decorativo. As naus que atracavam no Tejo chegavam e pá! Deparavam-se logo com uma imensidão num edifício brutal, alto. E era isso que o Dom Manuel queria. Naquela altura o Tejo parecia A5 em hora de ponta. O rei Dom Manuel queria construir um edifício que fizesse jus à riqueza que Portugal estava a ver naquele momento. Anexado ao torreão, mandou construir também o chamado Paço da Ribeira, onde se viriam a fixar os próximos reis de Portugal. Ou seja, basicamente aquela zona fica como a residência oficial dos reis de Portugal. E claro que o rei, mudando-se para o Tejo, o povo, a burguesia e o clero vêm atrás. Então aquela praça de terra batida ao lado do Paço Real começa a ser muito frequentada. Frequentada por causa do comércio, frequentada por causa da vida real, ou seja, as pessoas queriam estar próximas daquilo que se passava na vida do rei. Então é aí que se começa a chamar o Terreiro do Paço. O Terreiro do Paço significa basicamente uma grande praça de terra batida do Paço, porque ficava ao lado do Palácio Real do Rei. É tão simples quanto isto. Ora então, o Terreiro do Paço torna-se, portanto, uma praça muito conhecida, muito movimentada, palco dos autos de fé. E vocês perguntam, o que vem a ser isto no auto de fé? Imaginem que alguém não obedece ou acredita em algo que vocês dizem. Qual é a vossa primeira ideia? Como é óbvio, é prender essa pessoa numa estaca de madeira, atá-la com cordas para ela não se conseguir mexer, não é? E de seguida fazer uma fogueirinha ao pé dos pés e queimá-la de cima a baixo. Isto era, basicamente, a pena mais utilizada para castigar pessoas que iam contra a Igreja Católica. Portanto, não acreditavam naquilo que a Igreja dizia, não faz mal, vamos queimar-os em praça pública. Como é óbvio, na altura Portugal tinha uma mentalidade muito católica e isto servia quase como de diversão. Imaginem na altura, portanto, serem pessoas que não tinham nada para fazer e pensaram assim, que tal, bora ver pessoas a serem queimadas no Terreiro do Paço e no Recio. O que é mais estranho é que isto era quase como um espetáculo cultural, um espetáculo onde toda a gente ia para ver esta aberração. O Terreiro do Paço torna-se a praça mais conhecida e o cartão de visita da cidade de Lisboa. Claro que não se esqueçam do seu grande torreão, ali do lado, o Paço da Ribeira, que era o Palácio Real onde vivia o rei e a corte e a família, até que chega a altura de um puto de apenas 24 anos ter decidido ir combater para o Norte da África, sabe-se lá porquê, e basicamente ficámos na merda. Ora então, Dom Sebastião morre em Alcácer Quibir, como sabem, ou então não, ou então ele vem aí, numa manhã de nevoeiro, não é? Pior, um puto de 24 anos ainda não tinha deixado sucessor porque ainda não tinha acasalado. E também se diz que ele não era muito de acasalar. Oh filha, há ali qualquer coisa escondida, não é? E como é óbvio, isto leva àquilo que todos sabem que é Portugal fica no domínio do Reino de Castela. Dom Filipe II de Espanha foi o mais apoiado, em maioria, para suceder a Dom Sebastião. Começa assim a dinastia filipina.
Então, mas vocês perguntam, ok, mas o que é que isso tem a ver com a história do Terreiro do Paço? Dom Filipe I de Portugal, segundo Castela, amava Lisboa, gostava muito da cidade de Lisboa e pensou inclusive em transferir a corte para cá, mas deixou-se disso. Nesta altura, o Torreão, que era basicamente o símbolo de Lisboa, imperialista, super rica, super poderosa. Pronto, esse Torreão começa a ficar um bocadinho degradado. Diz-se que foi por sucessivos pequenos terremotos, que se foi rachando, que se foi deteriorando. E Dom Filipe I, como gostava muito da cidade de Lisboa, quis-lhe dar uma cara nova. Então reconstrói o Torreão. Torna-o muito mais moderno, para a altura, constrói uma cúpula enorme, basicamente para o Torreão não perder a sua grande importância. O tempo vai passando, o Terreiro do Paço continua a ser aquilo que sempre foi, portanto uma praça muito famosa de autos de fé, frequentada por comerciantes, burgueses, povo, tudo e mais um par de botas. E é em 1640 que nós, portugueses, reconquistamos a nossa independência sobre Castela e começamos a Quarta Dinastia. E é nesta Quarta Dinastia que Portugal fica um pouco enfraquecido, porque perdemos muito comércio para outras potências como os ingleses, os holandeses ou os franceses. O nosso comércio da Índia já não dava aquilo que dava há uns anos atrás, portanto Portugal estava, digamos, na merda. Entretanto, o tempo foi-se passando, os reis foram sucedendo, chega a altura de Dom João V. Esta altura é bastante importante para Portugal e também para a cidade de Lisboa, porque é descoberto o ouro no Brasil. O ouro no Brasil veio trazer uma lufada de ar fresco à carteira do reino. Ora, Dom João V, ele era casado com Dona Maria Ana de Áustria. Dona Maria Ana de Áustria era uma mulher que vinha de fora, uma mulher muito culta, muito influente, que sabia várias línguas, e ela chega a Portugal querendo trazer alguns costumes que estavam na moda da Europa Central daquela altura, nomeadamente a ópera e nomeadamente os teatros reais. Diz-se que foi por vontade dela que foi mandado construir a Ópera Real do Tejo. Eventualmente foi mais ou menos assim. Oswald! Que é? Eu estive a pensar e se calhar vamos construir uma ópera. Maquiá? Uma ópera! Para quê? Porque é uma coisa muito popular lá fora e nós também podíamos ter cá dentro. Ah, é? Tá bem. Então, Dom João V manda traçar o plano daquilo que seria a Ópera Real do Tejo. Essa Ópera Real era a nova atração da cidade de Lisboa. Podia-se dizer que Lisboa era uma cidade atual porque trazia os costumes vindos do centro da Europa. Entretanto, passa o reinado de Dom João V e chegamos ao tempo de Dom José. Portanto, estamos a aproximar de uma data que foi terrível na história de Lisboa. Quando eu desço em volta, remoto, rebola, não paro, toco terror. Essa mesmo que vocês estão a pensar. Terremoto de 1 de novembro de 1755. Algures no sudoeste, duas placas continentais movem-se repentinamente com um poder explosivo. Dois minutos depois, as ondas de choque atingem a capital. O terremoto foi devastador para a cidade de Lisboa. Não só porque foi atingida por um terremoto, mas a seguir vem um tsunami e os incêndios continuaram durante dias, destruindo parte das casas, palácios e igrejas de Lisboa daquela altura. As paredes das casas desabam sobre os estreitos becos. Os tremores continuam por 10 minutos. 3 enormes terremotos com arrepiantes instantes de calma entre eles. Este terremoto de Lisboa, sendo um dos maiores registados de sempre, foi importante não só porque destruiu Lisboa, mas também porque a reconstruiu. Estamos a chegar à altura dourada de Sebastião Carvalho e Melo. Quem? Marquês de Pombal. Marquês de Pombal manda reconstruir a Lisboa a esquadro e régua. Ele quer que seja a cidade mais moderna da Europa. Os dois principais planeadores da cidade de Lisboa foram Carlos Mardel e Eugénio dos Santos, que fizeram uma planta daquilo que seria a Baixa Pombalina. Essa baixa que nos dura até os dias de hoje. O Marquês de Pombal era uma pessoa muito evolucionista, uma pessoa que pensava no futuro, uma pessoa que tinha como pragmatismo o comércio e a industrialização do país e, como é óbvio, tudo o que ele construiu na cidade de Lisboa era em homenagem ao comércio e à atividade económica. Por essa razão se explica os nomes das ruas da Baixa Pombalina. A Rua do Ouro, a Rua da Prata, a Rua dos Sapateiros, a Rua dos Fanqueiros. Atenção,
Não é funqueiros. Funqueiros é isto aqui. Fanqueiros são basicamente comerciantes de algodão. Ora então, o plano dele é construir uma cidade completamente com ruas perpendiculares, largas, harmoniosas, onde cada casa e cada prédio tinha a mesma altura, as janelas seriam todas da mesma altura e que vinham essas ruas desembocar numa grande praça, à qual ele chamou Praça do Comércio. E manda reconstruir da seguinte forma. Continua a manter a figura do torreão que nos chega até aos dias de hoje. Desta vez já sem o Palácio do Rei anexado, porque o rei ganha medo do dia do terremoto, então passa a viver onde é hoje o Palácio Nacional da Ajuda, e manda construir o torreão poente, porque é do lado do que o sol se põe, mas só houve a necessidade de lhe chamar poente porque surgiu um gêmeo do outro lado da praça, o torreão nascente. Este torreão não existia. Foi mandado construir de raiz por Marquês de Pombal para fazer uma praça grande, simétrica e moderna. Mas não só 2 torreões mandou construir Marquês de Pombal. Ele manda construir um 3º torreão. Esse 3º torreão está no lado norte da praça. Isso mesmo, estou-vos a falar do Arco da Rua Augusta. O Arco da Rua Augusta seria o 3º dos torreões que Marquês de Pombal iria mandar construir. Bom, aqui entramos na parte das suposições. Dizem que Marquês de Pombal construiu estes 3 torreões de modo a que tivesse uma simbologia com o número 3. Portanto, os 3 torreões seriam ligados por um triângulo que significaria, número 1, a Santíssima Trindade, portanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas existem pessoas que defendem que ele mandou construir aqueles 3 torreões com o significado da concentração dos poderes do rei, ou seja, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial. Não nos podemos esquecer que Dom José era rei de Portugal na altura e que ele era um rei absoluto. Mas aqui é que está uma coisa interessante. O nome Praça do Comércio tentou pegar, mas não pegou. É desta forma que conseguimos ver que a voz do povo continua a ter muita força. Porque apesar de quererem chamar a uma praça que já era conhecida por muita gente, dar-lhe um nome novo, as pessoas continuaram e insistiram em chamar-lhe o nome antigo. Continuavam a chamar-lhe Terreiro do Paço. E assim ficou até hoje. Hoje em dia aquela praça tem 2 designações, ambas válidas. A praça é configurada da seguinte forma. À volta são construídas arcadas onde se fixam os principais ministérios do reino. Ou seja, tudo o que é atividade administrativa ou de cariz governativo do reino está ali na Praça do Comércio. Ou no Terreiro do Paço, como lhe quero chamar. Entretanto, avançando no tempo, no século XIX, Lisboa expande-se, são formadas novas praças e outras praças começam a ganhar importância, porque o comércio marítimo começa a reduzir muito, dada a industrialização, dá-se preferência às linhas férreas, portanto o transporte feito por terra. No século XX, se vocês prestarem atenção, quando forem ao Terreiro do Paço, imaginem, se vocês estiverem virados para o Arco da Rua Augusta, junto ao rio, no canto superior esquerdo, está lá uma plaquinha a dizer que ali foi atingido por um tiro o rei Dom Carlos e o príncipe herdeiro Luís Filipe. 1 de fevereiro de 1908, o rei Dom Carlos vinha do seu paço real em Vila Viçosa, apanha assim um transtejo do Barreiro para o Terreiro do Paço, claro que não é um transtejo, e quando está na sua carroça em direção ao seu destino, um revolucionário republicano decide disparar contra o rei de Portugal e o príncipe herdeiro. Nesse mesmo dia, a praça ficou uma grande confusão, toda a gente ouviu, o assassino acabou por ser também ele abatido a tiro pela Guarda Real, o rei e o príncipe foram levados para o Hospital das Forças Armadas, que era mesmo ali ao lado. Como é óbvio, eles chegaram lá, mas perderam a vida e acabaram por morrer. No decorrer do século XX, o Terreiro do Paço continua a ser uma praça de grande importância a nível político. É de lá que Salazar faz alguns dos seus discursos para o povo. Em júbilo ou em lágrimas, nada vem pedir, mas oferecer em holocausto à pátria o sangue do seu sangue e o mais puro dos seus afetos. No 25 de Abril é palco também desta grande revolução que acabou com a ditadura. Vamos atacar! Ó capitão! Vamos atacar! Mãe! Olha pá, tem um bravo, então estamos a atacar! Não estamos a atacar, é o Brigadeiro Paz, na Rua do Arsenal. E chegamos ao século XXI. O século onde basicamente o Terreiro do Paço
é um dos cartões de visita da cidade de Lisboa para os turistas, onde cabe atividade política. Foi assim que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinalou esta sexta-feira o Dia de Portugal, nas cerimónias oficiais que decorreram no Terreiro do Paço, em Lisboa, com a presença do governo de António Costa. Religiosa. Nesta primeira visita de Bento XVI a Portugal enquanto sucessor de São Pedro, na sua primeira homilia, ficam os agradecimentos ao acolhimento que lhe está a ser dado, mas também elogios à cidade que hoje o acolhe e à sua tradição evangelizadora. E cultural. É um dos postais mais bonitos e considerada uma das praças mais bonitas da Europa. Cada turista que vem cá não faz uma visita a Lisboa sem passar pelo Terreiro do Paço. E se calhar nem vocês sabiam que esta praça tivesse tanta história para nos contar. E tudo isto começou com o rei Dom Manuel, que quis sair do Castelo de São Jorge para se vir fixar no Tejo, para estar mais próximo daquilo que era o comércio da época. Dom Manuel, se hoje pudesse visitar o Terreiro do Paço, iria eventualmente orgulhar-se de uma praça que criou, sem querer, e que hoje em dia continua a ser um dos maiores pontos de visita da cidade de Lisboa. Bem, chegamos ao fim. Espero que tenham gostado. Estes vídeos dão-me imenso gosto de fazê-lo, incluem muita pesquisa, muita leitura, muito tempo a ler documentários e a comparar fontes. Portanto, se gostaram deste vídeo, partilhem com os vossos amigos, professores, colegas, aquilo que queiram. E claro, deixem like aqui também, eu agradeço. Espero voltar-vos a ver em breve num novo vídeo com um novo tema. Até lá, tchau!